Eu sempre gosto de gravar um resumo do que nós apresentamos no culto, pregamos no culto, que é fruto do nosso trabalho de estudo, de pesquisa e principalmente de oração. Então, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas 17, ali do verso 20 ao verso 38, a gente vê que o Senhor Jesus ele diz que ele responde aos fariseus dizendo que muitos vão dizer que o reino de Deus está ali ou está aqui. E Jesus diz: não, o reino de Deus está entre vós ou está dentro de vós. Jesus ele disse que o Filho do Homem precisava morrer na mão dos pecadores e ele ressuscitaria. Ele estava dizendo que o reino de Deus ele está dentro de nós por meio das palavras que ele pregava, por meio do Espírito Santo que é dado a cada um, aqueles que creem no Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado com tantas ofertas que nós recebemos de promessas que nos são feitas por igrejas mesmo, que dizem que você vai lá e vai encontrar o seu milagre, que você vai vir aqui, vai ter uma oração pelo seu namoro. Então, assim, as igrejas elas estão oferecendo esses milagres, fazem cultos de milagres e coisas nesse sentido, mas na verdade o reino não está lá, não está cá, o reino está na palavra de Deus. Jesus nos deixou a sua palavra. E ali ele vai citar o exemplo de Noé, em que as pessoas estavam comendo, bebendo, vendendo, comprando, se casando, e Noé construindo a arca. E a palavra de Deus é que o mundo acabaria ali com a água, e as pessoas não estavam nem aí. Com relação a Ló, que o Senhor também cita, ele vai dizer que as pessoas estavam vendendo, comprando, dando-se em casamento, e o fogo ia descer, e somente Ló e a sua família saíram, mas a sua esposa, ela vira para trás. E o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela tinha saído da cidade, mas a cidade não tinha saído dela. E o que significa a cidade não ter saído de dentro do coração da mulher de Ló? Significa que ela estava presa aos bens materiais. Ali Jesus ele vai mostrar de forma clara que o ser humano ele é muito tentado pelos bens materiais. O Senhor Jesus vai dizer que quando tudo estiver acabando, que ele vai vir, né, como um relâmpago aparece do poente ao expoente, ele vai voltar. E muitas pessoas, elas estarão trabalhando e vão voltar para casa querendo buscar bens. Pessoas vão estar trabalhando e vão estar tentando ainda buscar essas coisas. E nós sabemos, o Senhor Jesus disse que não há como servir dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve a Mamon, dinheiro. A gente sabe que precisa trabalhar, a gente sabe que nós necessitamos de dinheiro, mas Deus sabe muito mais do que nós disso que nós precisamos. Ele mesmo disse que supriria as nossas necessidades e que são os pagãos que andam de um lado para o outro buscando essas coisas, mas nós podemos confiar no Senhor e buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que Jesus está dizendo no capítulo 17 é que as pessoas elas estavam priorizando as coisas dessa vida e tinham esquecido a vida espiritual. E isso é muito sério. A minha pergunta é: em que lugar, em que posição a sua vida espiritual ela ocupa dentro da sua mente, do seu coração? Porque às vezes nós pensamos que podemos ser felizes quando temos a condição de comprar o melhor travesseiro, o melhor chuveiro, a melhor cama, a melhor televisão, o melhor carro, a melhor casa. Mas nada disso compra, certo? A graça espiritual da paz, a graça espiritual, principalmente da salvação, porque o Senhor Jesus diz que duas pessoas vão estar dormindo juntas e uma delas vai receber o dom, a graça divina da salvação, e a outra pessoa ficará para destruição, onde o Senhor punirá Satanás e seus anjos e aqueles que o serviram. Então, o dinheiro, a matéria, a prisão do coração do ser humano, a matéria ao dinheiro, significa que o ser humano está vendendo a sua alma para o diabo. É literalmente isso. O Senhor diz que duas pessoas vão estar trabalhando juntas e uma
será levada, né? Uma subirá com Cristo e a outra ficará. Então, é individual a forma como nós devemos nos comportar. Nós nos reunimos como igreja, nós podemos orar na nossa casa, mas é necessário que haja um compromisso pessoal nosso para com Deus e para com a nossa vida espiritual. Então, esse é um assunto muito sério e a gente pode perceber que as pessoas estão colocando a vida espiritual não em primeiro lugar, e a gente vê isso então com essa tentativa de buscar o reino de Deus na esquerda, na direita. As pessoas estão correndo de um lado para o outro procurando a saída, mas a saída ela está em Cristo, ela está na cruz, ela está na pregação da palavra. Vá em um lugar em que a palavra é pregada, porque dessa forma você terá sua mente renovada, porque ouvindo palavras de Deus, a fé é gerada e a nossa mente é transformada para contemplar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu deixo essa palavra para você. A vida ela é muito curta, ela vai passar, mas nós temos uma eternidade toda e nós precisamos então nos apegar a Cristo para viver essa eternidade. Que Deus nos abençoe.